Olá, bem-vindos ao Avenida Marginal, que hoje, para além do costume, Paulo Pascoal e Oani Dalva, convidamos uma das mais destacadas historiadoras de África em Portugal, Isabel Castro Henriques, bem-vinda. E obrigada por ter aceito este convite para estar connosco. É doutorada em História de África pela Universidade de Sorbonne. É professora associada com agregação aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde introduziu os estudos de História de África em 1974. Foi a primeira cadeira de História de África na Universidade Portuguesa. E ensinou também História do Colonialismo e História das Relações Afro-Portuguesas. Foi convidada a integrar o Comitê Científico para a Proteção do Património Cultural Africano da Unesco, que coordenou em Portugal. É investigadora do CESA, ISEG, Universidade de Lisboa. Tem várias obras publicadas, das quais destaco Roteiro Histórico de uma Lisboa Africana, A Herança Africana em Portugal, A Descolonização da História, Portugal, a África e a desconstrução de mitos historiográficos, assim é que é. Os Pretos do Sado, História e Memória de uma Comunidade Alentejana de origem africana, África e o Mundo, Circulação, Apropriação e Cruzamento de Conhecimentos, séculos XV e XX. Mais recentemente, Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário, o Colonialismo Português em África, Mitos e Realidades, que é também é um catálogo que é de uma exposição que foi coordenada precisamente pela Isabel Castro Henriques e organizada pelo Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento, o CESA-ISEG, da Universidade de Lisboa, e pelo Museu Nacional de Etnologia. E pode ser visitada até novembro de 2025. Isabel Castro Henriques, esta exposição está integrada no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Qual é o papel desta exposição nestas comemorações? São 50 anos com muitos mitos a desconstruir, é isso? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que eu estou aqui, mais uma vez, na RDP África. E efetivamente, trata-se de uma exposição que foi construída e que foi pensada para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e que, aliás, vai percorrer todo o ano de 2025 e, portanto, as comemorações dos 50 anos das independências africanas. Esta exposição, que se integra, portanto, neste contexto mais vasto, pretende, fundamentalmente, estudar o colonialismo português em África e, ao estudar o colonialismo português em África, séculos XIX e XX, procura essencialmente desmontar, desconstruir os mitos que foram naturalmente construídos e feitos e elaborados pelo sistema político e ideológico português durante a ditadura e mitos esses que eram fundamentais para justificar e para legitimar precisamente a dominação dos africanos no âmbito do sistema colonial português em África. A importância desta exposição no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril tem a ver com uma questão muito simples. O 25 de Abril resulta de uma luta, por um lado, contra a ditadura em Portugal e de uma luta em África que dá pelo nome de Guerra Colonial ou Lutas de Independência e de Libertação Nacional, que tem a ver precisamente com a resistência africana à dominação do colonialismo. Quer isto dizer que no âmbito do 25 de Abril é muito importante, e todos nós sabemos isso, o papel que teve a guerra colonial, o fim da guerra colonial, a vontade de terminar com essa guerra e, sobretudo, a resistência dos africanos a essa guerra em África. Ora, a guerra colonial é o braço armado do colonialismo. E, portanto, é um dos pilares do 25 de Abril. Há, digamos que, dois grandes pilares do 25 de Abril, que estão na origem do 25 de Abril, o fim da ditadura e o fim do colonialismo.
com a guerra colonial. E, portanto, digamos assim, de uma maneira simples, era indispensável que esta questão, que esta situação histórica, que este facto histórico do colonialismo fosse efetivamente revisto, reestudado e desconstruído também, na medida em que aquilo que nós tínhamos, enfim, a maioria dos estudos até ao 25 de Abril sobre o colonialismo, ou eram estudos, digamos assim, apagados, silenciados, quando existiam, era uma questão efetivamente tabu. Ou então eram essencialmente estudos para vangloriar o colonialismo, a presença portuguesa, o lusotropicalismo, enfim, todas essas questões que nós conhecemos e que até muito tarde aprendemos na história, nos liceus, nas escolas e por aí fora. E portanto é isto. E eu queria, antes de avançarmos com um pouco sobre a exposição, não é? Sobre a forma, o formato da exposição, porque participam vários investigadores e era interessante saber quem são e de que forma é que eles intervêm nesta exposição. A Oani e o Paulo também foram ver a exposição e eu queria, para já, que partilhassem o impacto que esta exposição teve na vossa visita. Oani. Eu saí muito... Qual é que foi a palavra que eu usei? Eu podia resumir e sair doente, mas a mais foi muito revoltante o processo todo eu comecei a ficar muito incomodada e depois no final eu estava extremamente chateada, não chega lá. Mas eu... Não, sim, aliás, eu perguntei... incomodada com o tema. Sim, porque eu perguntei se era a exposição. Não era a exposição. Era o conteúdo da exposição. É o colonialismo. O ver de novo, porque não é uma coisa que me é estranha, não é uma coisa que eu não saiba. Que viveu, claro. Mas... ver é diferente. É sempre muito, portanto, se calhar, desconcertante. Portanto, se calhar é por aí, é para incomodar, mas já vamos saber. Sim. Paulo, como é que foi a tua visita? Não foi muito diferente. Eu quase tive uma quebra de tensão, tive que ir para o jardim. Primeiro, antes de nada, parabéns, que é uma exposição. A exposição, como objeto artístico, é lindíssima. O que lá está é muito rico. E a forma também como está organizada, os expostos, os capítulos, as histórias que traz, as histórias lindíssimas também, dentro do que é. Há muita coisa curiosidades que todos devemos saber. Sim. E que eu, como sendo africano, né, não sabia, e foi bom rever esse material também. Mas, inclusive, logo no início, né, agora falava da proposta, ou seja, quando acaba o colonialismo, tecnicamente, vamos assim dizer, o discurso, a carta que abre, a carta de Alvor do Ernesto Melantunes, exatamente, logo no início, a dizer que como se viveu a Revolução em Portugal, que eles também queriam, claro, percebiam a necessidade de dar a independência às colónias. Independência. Porque havia uma ocupação. Havia uma ocupação e algo. Mas há os trâmites legais, não é? Há os trâmites legais. Dar a independência, não estou a dizer, eu entendo, mas é que é uma coisa tão. Sim, mas isso é, ou seja, nós ainda nem sequer temos um vocabulário, porque é isso, é muito recente e acho que ainda nos falta vocabulário sequer para nós mesmo como afrodescendentes percebermos exatamente o quão profundo aquilo é. Acho que a mim perturbou-me mais, não só a ideia da exposição, como os artigos que lá está, mas o perceber que estamos num loop histórico. Porque os sistemas atuais ainda são sistemas que foram muito bem pensados nessa altura. Marcaram toda a ideia da mitologia, todo o sistema que se organizou politicamente, organizado por grandes pensadores, filósofos, pessoas importantíssimas e que marcaram a história. E como é que hoje em dia nós ainda vivemos
dentro dessa realidade e dessas mitologias. Ou seja, eu, como corpo negro em Portugal, houve muitas partes da exposição que eu olhava e dizia: isto acontece agora. Exatamente. Isto ainda acontece agora. Aconteceu Quer connosco também. na parte de início, né, da construção desses mitos coloniais, como mais para o final, quando aparece o Eusébio, quando aparece exatamente. a Nikita, quando se usa o futebol como instrumentalização, quando se usa a beleza, a música, como esse instrumento. E essa parte é que até estou arrepiada. Fiquei uau! Ou seja, foram 500 anos e não vão acabar seguramente em 50. Não vão. Mas foi esse o objetivo da exposição. Era desconstruir o colonialismo, pensar o colonialismo, mostrar o que tinha sido o colonialismo, portanto, desmontar os mitos que o suportavam, para descolonizar o imaginário. Portanto, aquilo é uma exposição feita em Portugal. Se ela fosse feita, por exemplo, em Angola ou em Moçambique, ela seria certamente feita numa perspectiva diferente. Aqui foi a perspectiva para Portugal, porque eram os 50 anos do 25 de Abril, e para mostrar precisamente como é importante, como o colonialismo deixou legados fortíssimos, deixou marcas fortíssimas, que ainda hoje permanecem, e ouve-se, quando as pessoas falam, eu às vezes também fico arrepiada, ouço as pessoas a falarem dos mitos como se fossem realidades. Sim. Estamos em África há 500 anos, nós dominámos a África há 500 anos. A África era dos africanos. Havia estados, havia reinos, havia impérios, eles controlavam o espaço, controlavam a circulação, organizavam o espaço, o comércio, as relações entre eles, etc. E, pronto, e nós sabemos isso, mas continua-se a dizer que naquela zona Portugal dominava. Portugal, sim, introduziu aquilo que foi o tráfico negreiro naquela zona e utilizou, digamos assim, o seu poder para impor a mercantilização dos homens. Mas os chefes africanos colaboraram. Era efetivamente a partir, digamos assim, de relações com as chefias africanas, entre chefes, entre reis, o rei de Portugal e o rei do Congo, por exemplo, e por aí fora, que se verificava, digamos assim, o negócio. Até que, efetivamente, por exemplo, no caso do rei do Congo, este um dia pôs termo a essa questão porque percebeu que aquilo que os portugueses queriam na altura, estamos no século XVI, era escravos, primeiro para a ilha de São Tomé, para o açúcar, para a produção do açúcar, da cana-de-açúcar e da produção do açúcar, e depois para o Brasil, como todos nós sabemos, não é? Pronto, mas isto são pequenas partes, aliás, nem está lá na exposição a questão do Congo, mas lembrei-me agora de falar nisso. Mas, essencialmente, a ideia é essa, por isso é que ela se chama desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. É precisamente pôr em evidência aquilo que permanece no imaginário português, na maneira como os portugueses veem e como é que esses mitos que foram forjados, que foram elaborados, sobretudo a partir dos finais do século XIX, depois da Conferência de Berlim, esses mitos, num contexto pós-Conferência de Berlim, que tem a ver com a necessidade de dominar e de conquistar a África. Aliás, a conquista colonial é precisamente a expressão que dá vida, digamos assim, às preocupações dos europeus e dos portugueses em particular a partir da Conferência de Berlim, um bocadinho antes, mas enfim, já nessa altura se falava em conquistar a África, quer dizer que ela não estava conquistada. E, portanto, houve campanhas de pacificação, houve guerras, houve luta armada, os africanos resistiram, protegeram-se, procuraram efetivamente manter a sua hegemonia, o seu espaço, as suas culturas, a sua vida, e foram depois dominados pela força das armas, claro que claro. Sim, eu achei muito... Porque estamos a falar de história. Isabel, eu estava aqui a pensar que um dos mitos então também é que a África e os africanos não têm história. Só têm história a partir do momento em que foram colonizados. E foi isso uma das... no fundo, que a acompanha desde que começou a estudar a história, não é? Sim. É uma ideia que... Sim, que vem desde o princípio. Dá mais de 50 anos que eu estudo História da África. Aqui a História da África não existia.
nas faculdades, não era ensinada, considerava-se na esteira do filósofo alemão Hegel, do século XVIII, finais do século XVIII, que efetivamente a África era um conjunto de povos primitivos e selvagens, não civilizados e, portanto, não tendo civilização, não tinham história. Eu estudei História em Paris. Portanto, em Paris, quando eu fui para Paris em 1969, após o maio de 68, portanto, em que tudo estava em mudança, que tudo aquilo que era, digamos assim, contestação em relação ao status quo, nomeadamente no campo do ensino, estava a ser mudado. Eu estudei efetivamente a África, a partir, portanto, de 69, 70. 1970, por isso é que eu digo há mais de 50 anos que eu estudo História da África. E a História da África que eu estudava não era a história da expansão francesa, no caso, visto que eu estava em França, nem era a história dos europeus em África. Isso é outra história. Muito confundida no quadro português até ao 25 de Abril com a história da África. Quando se falava da África, vinha a expansão, precisamente porque só a partir da chegada dos portugueses no finais do século XV é que tinha começado a haver história. Lembremos que, na altura, era fundamental no quadro, digamos assim, conceptual da produção histórica, ter documentos escritos. E considerava-se que a África não tinha desenvolvido a escrita, não havia escritos africanos. E, portanto, não tinham escrito, não tinham história. Isto de uma maneira simples de dizer, não é? A verdade é que, como aliás foi demonstrado nos anos 60 por todas as correntes intelectuais e historiográficas internacionais, europeias em particular, a história faz-se com todos os documentos que nós dispomos, orais, artísticos, monumentais, todos os documentos fornecem indicações para a história. E a África tinha uma longa, digamos assim, longa no tempo e profunda estrutura de pensamento e de conservação da tradição oral. E, portanto, a oralidade, as fontes orais eram fundamentais. E houve vários historiadores que trabalharam as fontes orais nessa altura. Estou-me a lembrar de Vancina, por exemplo, um historiador belga que teve um papel fundamental na definição da tradição oral e das fontes orais como fontes para a história, que trabalhou sobre a África Central em particular. Portanto, o trabalho de campo foi aí, e a verdade é que, a partir daí, em Paris, na Sorbonne, onde eu estudei, a história da África era, digamos assim, uma área de estudo particularmente importante. Eu fiz não sei quantas cadeiras de História da África, mas era da história da África, dos Estados africanos, dos reinos africanos, dos espaços africanos, o comércio, a organização social, o desenvolvimento económico, a filosofia, etc. Era tudo, era a África. Pronto. E, portanto, quando cheguei a Portugal e fui para a faculdade em 74, perguntaram-me, era o tempo da Revolução, do 25 de Abril, e perguntaram-me o que é que eu queria dar, e eu disse: só dou História da África. Tinha feito o mestrado em História da África nessa altura, tinha terminado, e depois é que fiz o doutoramento a seguir nos anos 80. Pronto. E, portanto, isto para lhe dizer que, para responder um bocadinho... Isso é um dos mitos, não é? É um dos mitos que ainda permanece, que está e que ainda permanece. Os negros não têm civilização, não têm história, ainda permanece, mas hoje em dia já muito diluído, já efetivamente as coisas já não são assim. A historiografia africana desenvolveu-se extraordinariamente a partir dos anos 80 em particular. Há vários caminhos, vários passos que são muito interessantes e muito importantes para nós compreendermos a evolução da historiografia africana. Eu não tenho tempo aqui de falar da historiografia africana, mas começa nos Estados Unidos, com os pensadores panafricanistas, por exemplo, Blyden, Du Bois, por exemplo, que é muito conhecido, e por aí fora. Mas depois tem também há também o desenvolvimento de uma historiografia africana que se vai fazendo com a contribuição do mundo. Com a contribuição do mundo, com a contribuição da antropologia, por exemplo, com a contribuição da literatura, com a contribuição muito importante da arqueologia e tudo aquilo que a arqueologia deu a conhecer no continente africano a partir dos anos 60 do século passado. Muita coisa que se aprendeu, e por aí fora. Não é? Voltando à exposição, que também acho que teve isto em conta, não é? Esse lado da história, claro, da África. Eu gostava que falasse um pouco sobre a participação e a colaboração de investigadores, de que forma e em concreto, o que é que se pode encontrar nesta exposição, que não termina ali naquele espaço, não é? É itinerante, vai ser itinerante. Sim, exatamente, já está pronta. Pronto. Quase.
Pronto, então Bom, vamos. então, em primeiro lugar, em relação à organização. Portanto, a exposição foi organizada, em termos práticos, em 30 grandes painéis. Esses grandes painéis que vocês viram são painéis temáticos, ou seja, todos eles fazem parte de um grande tema. A exposição tem 7 grandes temas. Esses temas são os mitos, são, digamos assim, organizados em torno de um mito, e depois há 4 painéis por mito que explicam, do ponto de vista da história, o que foi, como é que nós podemos desmontar esse mito. Através de quê? Através do conhecimento histórico. Portanto, o conhecimento é, efetivamente, um instrumento que nós dispomos, extremamente importante para perceber, digamos assim, como é que foi construído o mito, como é que foi construída a situação histórica e como é que a podemos destruir. Portanto, desconstruir. O importante é conhecer como foi construída para poder depois desconstruir. Bom, são, portanto, 29 painéis, mais concretamente. E esses 29 painéis, organizados, portanto, tematicamente, com os temas que me pareceram mais importantes, fui eu que concebi a exposição, como sabem, não é? E que me pareceram mais importantes para atingir esse objetivo de desconstruir os mitos e descolonizar o imaginário. Esses temas foram escritos, portanto, eu pedi, essencialmente, a cerca de 25 investigadores portugueses e africanos, de Angola, Moçambique, São Tomé e Cabo Verde e Guiné. Portanto, em princípio eles estão presentes, porque também têm um outro olhar, e eu queria também que esse outro olhar, apesar da perspectiva ser uma perspectiva de desmontar o colonialismo português, eu queria que esse olhar existisse. E, portanto, esses especialistas foram todos contactados, são investigadores. É curioso porque eu procurei que eles pertencessem a várias gerações de historiadores. Eles vão dos 20 e tal anos aos 70 e tal anos. 78 é o que eu tenho e também lá estou. Eu e o Fernando Rosas somos os dois da mesma idade. O historiador Fernando Rosas. Somos os dois da mesma idade. Portanto, eu queria várias gerações, porque achei que era interessante ver como é que as várias gerações também abordavam a questão. E, portanto, foram escolhidos a partir da sua produção historiográfica, o que é que eles fizeram, o que é que era importante e como é que eles se podiam integrar cada um dos painéis. E assim foi. Pronto, escreveram um texto mais curto, que é o texto que está nos painéis, e um texto mais longo, que é o texto que está no catálogo. Portanto, porque não cabia a exposição, como devem calcular, o espaço era muito limitado. Mas a ideia fundamental era, portanto, desconstruir o colonialismo. Para desconstruir o colonialismo, era fundamental, portanto, este processo de construção da exposição com o conhecimento histórico. Portanto, a minha ideia era, digamos, trazer para a exposição aquilo que são os últimos estudos que vão sendo feitos no campo do colonialismo e da desconstrução do próprio colonialismo. Mas depois há uma outra vertente que é muito importante. E a outra vertente tem a ver com mostrar, pôr em evidência, em vitrines, todo um conjunto de objetos artísticos africanos, precisamente para desconstruir também o colonialismo. O colonialismo assenta em mitos como o negro é selvagem, não tem história, não é civilizado, etc. Portanto, há todo um conjunto de imagens que foram construídas pelo colonialismo e que justificavam o colonialismo, eram os tais mitos, nós temos que os civilizar porque eles são selvagens. Essas imagens podiam ser desconstruídas através, precisamente, de fazer falar a África. E a minha ideia para fazer falar a África no museu foi recorrer ao espólio do museu, às coleções africanas do museu, e pôr em evidência as obras de arte africanas. Porque essas obras de arte africanas mostram, efetivamente, a criatividade, a sabedoria, a inteligência, a competência dos artistas africanos, a racionalidade africana e a forma como a arte está integrada em toda a sociedade. Um pente é um objeto de arte, se vocês repararam. Um cachimbo é um objeto de arte. Uma cadeira, uma panela, a tampa de uma panela. As panelas de cabinda, está lá uma tampa de panela, é muito engraçado, por isso é que eu conto essa história, porque as tampas das panelas têm sempre uma pequena escultura em cima. E essa pequena escultura é uma mensagem, pode ser um provérbio, é uma indicação.
E as mulheres, ao servirem aos maridos o almoço, se estavam zangadas com eles, punham uma determinada tampa, não precisavam de falar. Ele já sabia qual era o problema. Claro. Mas a tampa, a escultura que está na tampa, tem uma indicação simbólica. E, portanto, é uma arte que não só é uma arte que foi fundamental para a arte contemporânea mundial a partir do princípio do século XX e já no século XIX, no final do século XIX, como todos nós sabemos, o Picasso foi beber muito à arte africana, Sim. mas para além disso é uma arte com essa característica, não é uma arte apenas com o valor estético, que tem, mas é uma arte que é simbólica, é ritual, intervém na vida das populações, no poder, na autoridade, no político, na religião, no sagrado, nos rituais, nas cerimónias de iniciação, marca a identidade das populações, etc. Portanto, ela tem, digamos, uma interferência total na vida dos homens e das mulheres. E, portanto, essa arte diz tudo. Desmonta ela própria a ideia de que o negro é primitivo. Como é que é primitivo? Se constrói, se fabrica, se produz, se pensa de uma determinada maneira tão complexa, tão cheia de complexidade e de inteligência. E foi essa, portanto, a razão. Todas as vitrines são 18. Portanto, todos os materiais e produção cultural, os artefactos, digamos assim, são do museu? São todos do museu. Pertence tudo às coleções do museu. Eu escolhi um por um. Andei a ver as caves e vi tudo o que há, porque é riquíssima a coleção, que nos levanta outro problema. Exato. Eu já ia falar sobre isso. estava aqui. Eu já ia falar sobre isso. Nós vamos ter debates sobre isso. Vamos organizar, a partir agora de fevereiro, uma série de debates sobre temas quentes, sobre temas da atualidade. Sim. E um deles é, evidentemente, a entrega destes objetos aos países aos quais pertencem, às populações às quais pertencem. E qual é a sua opinião? A minha opinião, em relação à entrega, portanto, à devolução, é simples e é complexa, no sentido em que o problema é difícil. Ora bem, em relação a essa questão, eu acho que tudo o que foi roubado tem que ser, digamos assim, devolvido. E há muita coisa que foi rapinada, que foi trazida. Pronto. Não é fácil identificar. Não é fácil identificar. Depois, temos que ter em atenção que há os objetos chegaram de diferentes maneiras. E essas diferentes maneiras têm que ser observadas e pensadas. Alguns objetos são presentes dos chefes africanos aos portugueses, aos sertanejos portugueses. Esses presentes fazem parte de uma lógica de relacionamento africano. É sempre o dar, o presente, o dom e o contradom. E, portanto, a primeira questão a saber é como é que nós podemos identificar aquilo que foi eventualmente presente e que pode ser, digamos assim, uma posição de respeito, não devolver o presente. É muito difícil. Não sabemos. Depois há aquilo que muitas vezes se diz a compra. Foram comprados. Mas aí entra um outro problema. É que foram comprados numa relação de poder. E, portanto, toma lá 25 tostões e passa para cá o objeto. Ora, o objeto vale muito mais do que 25 tostões, ou do que €1. Falando agora na nossa moeda atual. Exato. E, portanto, aí é preciso ter em linha de conta que há essas relações de poder, de sobreposição, que muitas vezes influenciaram as relações e que, a partir daí, é preciso, efetivamente, devolver. Por outro lado, portanto, há aqui duas questões. Logo, há 3 questões. Devolver o que foi roubado, sem problema. Devolve-se o que foi roubado. Segundo, há que ter em linha de conta os presentes. Eu acho que os presentes devem ser tidos em linha de conta também por um respeito a uma autoridade africana, precisamente, que ofereceu um presente em troca de outro presente que lhe ofereceu o português, porque havia sempre uma troca de presentes. Aí há uma questão que eu penso que é de respeitar a autoridade africana. Depois há as compras. E as compras, muitas vezes, frequentemente, estão assentes numa relação de poder. E aí, efetivamente, há que devolver. Porque não foi um preço justo, como nós diríamos hoje em dia. Foi efetivamente uma violação, digamos assim, de uma relação.
foi a dominação, um sistema de dominação que levou, digamos assim, a essa compra. E devolve-se a quem? Outra questão fundamental. Eu acho que mais importante do que devolve-se a quem é como diferenciar o que é o quê. Exato, começa logo, é o que eu estou a tentar fazer. Essa é a Pois, primeira dizendo questão. que Essa é a primeira questão. É. Mas Mas depois depois devolve-se a quem? devolve-se a Sim. quem? Pois. Aí a minha posição é esta. Eu acho que a devolução deve ser uma questão muito bem pensada e não deve ser uma devolução aos Estados africanos. Eu também acho. Pronto. Deve ser uma devolução às populações. Ora bem, como é que se faz uma devolução às populações? Complexo. Mas a partir do momento em que se possam eventualmente estabelecer, e eu não sou perita nessas questões, mas em que se possa estabelecer relações, digamos assim, próximas, com comunidades, com câmaras municipais de pequenas cidades, com juntas de freguesia, etc., e criar projetos de apoio às populações. Por exemplo, a construção de uma escola. Por exemplo, o apoio a projetos de investigação, mas localizados, e não dar ao Estado. Porque se dá ao Estado, aquilo vai se perder no Estado logo. Quer dizer, não chega às populações. Apoiar as populações na saúde, com centros imaginemos, de vacinação, centros culturais, escolas, ou seja, tudo aquilo que efetivamente chega às populações e é usufruído pelas populações. Portanto, indo diretamente sem ir através do Estado Central. Porque se vai para o Estado Central, não chega lá. Não chega lá nenhum. Mas, Um dos dependendo temas- dos projetos, desculpa, É vendido Fernanda, outra eu tenho, vez. tenho uma Sim, certa então. questão em relação a isso, que é, primeiro, isso é definir o que vai ser feito com os objetos. Não, isso é definir depois. A primeira coisa é saber o que é que os Identificar. africanos querem. Ah, Não, mas isso estava implícito. sim, não, porque é importante, senão é a continuação da não. nós decidimos que vai ser assim. Não. que A primeira questão é acho saber que o que é que os africanos querem. Pois, porque os africanos podem perfeitamente não querer que se Não devolva querem. nada. Aliás, eu tenho amigos, em particular angolanos e são tomenses, por exemplo, porque, quer dizer, tenho amigos vários em todos os espaços das antigas colónias portuguesas. Mas faço sempre essa pergunta. Não, hoje o Estado não está nada interessado nisso. Já me responderam. Porque o que interessa é o que dá dinheiro. E isso só dá despesa. Por isso é que eu disse. Iam receber Sim, e porque é depois iam preciso. revender. Não, eu tenho Preciso várias receber questões em relação e ter ao... condições, mas estou a dizer, Para manter. do ponto de vista africano, ter as condições, as condições para proteger esse. Mas aí é que está, porque boa parte. Eu tenho várias questões. Qual é a em tua relação opinião, à Lani? devolução. Eu não sei, eu acho que já estamos numa fase de que é perfeitamente descartável a devolução. Por quê? Antes que comecem a tirar. Cuidado, vão-te cancelar. Estou tranquila em relação a isso. Não, eu percebo isso. Que é, por exemplo, há objetos que foram dados, roubados, vendidos, que tinham um cunho estritamente Religioso? sim, né? Esses objetos já perderam o seu valor Mas vocês para sabem. o que eles foram feitos. Vou só acabar. Sim, Eles têm um valor agora que foi o valor dado comercial. pelo Ocidente. É o que está lá no museu e é do século não sei o quê, porque a história que é ensinada aqui valorizou nesse sentido. Na sua criação original, ele tinha todo um outro sentido, um Significado. outro valor, um outro significado. E então eu penso, vamos devolver, tá assim, depois vamos criar formas de manter, não sei o quê, mas ele já perdeu o seu valor. Pronto, mas Temos seu como valor. voltar. Eu não acho que perde o seu significar. valor, eu acho que são objetos múltiplos de tradições, Sim, das de culturas mitos, de africanas. culturas africanas e que foram feitos num tempo, portanto há esse tempo, essa preservação Calhar do devolver objeto. tudo, tocar fogo, que é para tudo subir lá para Não, cima. agora a questão é, vai para onde, quem é que recebe, que instalações estão preparadas para ter esse tipo de objetos e a cuidar. Obviamente também isto é um pouco demográfico, né? Neste momento estou a pensar na minha relação com Santo Tomé, com Angola, que quando conhecendo melhor, um pouco melhor a estrutura de museus, penso, ok, se calhar não é
boa ideia. Né? E também todos os interesses capitais que isso possa gerar. Eu consigo perceber pessoas receberem isto e revenderem Sim. Sim. para outros colecionadores e coisas e pessoas capazes de capitalizadas para comprar. Mas ao mesmo tempo também sinto que há muita coisa que está aqui que devia ser estudada para lá, porque muitos desses objetos, exatamente o que ela estava a dizer, perderam o seu significado porque já nem sequer há uns que ainda são feitos. Sim. E há Já nem outros sequer que a são. própria nação sabe o que é que vai saber identificar, o que é que. Pois, eu acho que, em relação a eles essas são. várias questões que vocês levantaram, há aí, em primeiro lugar, uma questão. Primeiro, os africanos dizem se querem ou não querem. Segundo, o que querem. Em segundo lugar, o apoio, ou seja, aquilo que é devido, é também, no caso dos africanos, pretenderem de serem entregues a alguns desses objetos, serem entregues esses objetos à origem, digamos assim, dentro das condições que eu acho que deviam ser assim, as mais importantes. Esses objetos devem ser acompanhados das condições para os poderem ter e mostrar. Sei lá, a construção de museus, a preparação, digamos assim, de toda a parte museológica que é fundamental, etc. Portanto, isso deve acompanhar os próprios objetos. Depois, os objetos perderam, efetivamente, aqui, ganharam um valor estético e um valor comercial. Bom, mas nós temos que pensar que esse valor estético e esse valor comercial é global. E que os próprios africanos de hoje não são os africanos do século XIX nem do século XX. E que eles têm o direito também a poder gostar daquilo que é bonito, daquilo que é belo, daquilo que esteticamente é importante e, portanto, ter esses objetos que são seus, pertencem à sua história, no seu próprio espaço. E isso é uma questão que nós não podemos... que nós devemos ter em linha de conta. Porque muitas vezes há aquela ideia que já perderam o valor que tinham simbólico ou religioso e, portanto, já não interessam. Não, eles interessam. Porque se nós europeus, os valorizamos do ponto de vista estético, significa que também os outros os podem valorizar do ponto de vista estético. E do ponto de vista histórico. E do ponto de vista histórico, Sim. e, portanto, de todos esses pontos de vista, não é? Sim. E, portanto, tê-los lá faz parte da sua história. Os objetos de arte são documentos históricos. Eles falam da certeza, história do exatamente. próprio país. Com certeza. E tal como nós, em Portugal, gostamos de ter os nossos documentos nos arquivos, os nossos objetos também, porque os documentos não são só escritos, também são estéticos, também são obras de arte, também são monumentos. Portanto, nós devemos querer tê-los para estudar, ilustrar, ver, contribuir para a contínua renovação da nossa história. Eu acho que exatamente é que o único problema que eu vejo, e falando assim mais demograficamente, essa relação afro-portuguesa, é justamente e a exposição deu muito disto, como a assimilação, e vamos pensar, os sistemas africanos portugueses são sistemas assimilados. Né? Dentro do conceito também há lá um painel específico que fala, e então eu acho que isso dificulta um pouco para já a valorização dessa arte histórica, e depois como é que esses objetos vão ser respeitados, porque como existe esse processo de assimilação, que é também um processo que levou o seu tempo, isso gera de alguma forma esse desinteresse pela cultura local. Eu acho que as sociedades modernas ou pós-coloniais africanas estão num lugar diferente de nós, pois, mas aí, negros, na mas diáspora. aí há duas coisas. Em primeiro lugar, os processos de assimilação têm a ver com uma política do colonial que visava precisamente, que partia da ideia dos negros primitivos e procurava civilizá-los para os integrar na cultura portuguesa ou francesa, no caso da assimilação francesa. Pronto. E, portanto, foram criados vários mecanismos que, de certa maneira, eram impostos e depois eram considerados, digamos assim, os africanos, os negros, que atingiam determinados patamares estabelecidos na legislação, na lei da assimilação. Pronto. Essa é uma coisa.
É que isso era uma lei com decretos e Exatamente, era uma E era a legislação única forma concreta. da Exatamente. ascensão social. Mas nós né? temos que ver uma outra questão na história da África que é muito importante. Os africanos, os negros, como todas as populações do mundo, não são diferentes, somos todos humanos, somos todos iguais nesse aspecto, procuraram sempre apropriar-se de alguns marcadores das culturas europeias. Claro. Porque isso lhes era útil. Favorável, sim. Útil do ponto de vista da organização da sua vida cotidiana, útil das condições de trabalho, útil das condições de alimentação, útil do ponto de vista, inclusivamente, das próprias relações de poder internas africanas. Isso é um movimento global. Nós também assimilamos, até hoje, todo um conjunto de outras marcas culturais que vêm de outras zonas, países, de outros continentes. E, de uma forma inteligente... E da África também. E da África também. Da África E, também, exatamente. portanto, há um cruzamento. Cada vez mais. E, portanto, há que ter em linha de conta que, hoje em dia, as juventudes, por exemplo, dos Estados africanos de língua portuguesa, por exemplo, para falar desses, são juventudes que se inserem dentro do quadro global da juventude e que falam inglês e que querem ter determinados produtos e que gostam de determinadas músicas e que dançam e que cantam e que não sei, e que assimilam, tal como nós todos, humanidade, assimilamos de uns dos outros. Sim. E, portanto, há aqui dois níveis de assimilação. Há aquilo que foi a política de assimilação que visava civilizar aqueles que considerava primitivos para, efetivamente, melhor os dominar. Agora, no quadro da independência, no quadro já da liberdade, há outras formas, digamos assim, que são naturais, de apropriação de valores que vêm de fora, porque são mais úteis. Sim. Pronto. Não, sem dúvida. Forma de subsistência também. Há uma parte muito, eu digo sempre engraçado, mas não quero dizer engraçado, curiosa na própria exposição, que é o vídeo que está lá do Mário Pinto de Andrade. Exatamente. Em que ele fala da fundação do PAIGC e fala do que era discutido entre esses pensadores, né, que passaram de alguma forma, que eram estudantes europeus. Né? Sim, estudaram aqui. Sim, da escola. E, portanto, Casa do Império. filtraram a informação que retiveram para depois usá-la em prol daquilo que lhes era útil, daquilo que eles queriam, dos seus objetivos. Sim, e portanto é isso, é essa assimilação, claro, tem esta. É um espectro Mas enorme. eu acho que aí já é porque a assimilação, na minha cabeça, tem sempre essa conotação mais negativa. Com a erradicação da cultura local. Eu entendo essa outra parte, talvez, como Uma apropriação. Uma apropriação. Essa apropriação. Uma apropriação A apropriação pode ser boa. Sim. Não, claro que sim, claro. É isso E acho que é falamos. parte Claro. né, Nós da apro- Não, globalização. somos todos assimilados, né? Somos Estamos todos todos, temos que nos adaptar ao Todos, meio. todos. Né? Se viemos na montanha Claro, ou claro. à beira-mar. Sim, foste, por exemplo, para os Estados, viveste nos Estados Unidos, tu também. Fala inglês. E aproprias. Normalmente. Não, e se nós Sim, formos sim. mais para trás, verificamos que comemos batata. E a batata não era europeia, Não era europeia. nem africana. Pois não. Veio da América. Mas isto são todos. E nós apropriámos da batatinha frita. Sim, É tudo imagina, e agora questões. parece que sempre coisa existiu sempre aqui, né? Exatamente. É Mas tudo quem diz a questões que vão poder ser discutidas precisamente nesta exposição, uma Exato. vez que este ano está programado uma série de debates. Visitas e... guiadas Sim, também. pois nós temos, portanto, a exposição tem estes objetivos, desmontagem dos mitos, através do conhecimento, através, digamos assim, da mostra da arte africana, etc. Depois, para além desta exposição que está ali, que é uma exposição que obviamente não pode andar circular, está construída, já está pronta. Falta só, ainda não está impressa, uma exposição itinerante. Uma exposição itinerante que parte da grande exposição, portanto tem também 29 painéis, mais um de introdução, 30. É uma exposição em roll-ups. Os roll-ups são fáceis de montar e que vai circular. E vai circular para quem a quiser.
Ela circula por todo lado. Ela vai ficar no Pode ir centro... a escolas. Sim, escolas, universidades, centros culturais, centros comerciais. Eu já tive uma vez uma exposição minha sobre a África no Colombo, por exemplo. Eu acho importante. Colombo realmente é um sítio. Porque as pessoas vão lá ver, e eu fui lá vir e as pessoas olhavam para aquilo. Portanto, chegar às pessoas. Eu trabalhei sempre na academia, na Universidade de Lisboa, na Academia Portuguesa, mas sempre procurei quebrar os muros da academia, porque muitas vezes faz-se investigações no seio da academia, descobrem-se coisas e não sai nada cá para fora. Não vai para lá Portanto, nenhum. o ideal é organizar todo um conjunto de materiais que possam levar para fora a própria evolução do conhecimento, senão o conhecimento não chega a lado nenhum e fica todo fechado. Sim. Pronto. E, portanto, as exposições são um meio muito bom. Esta vai ser uma exposição que está pronta. Tem um texto um bocadinho mais reduzido do que o texto que vocês têm na exposição aqui, mas é tipo 3 linhas. Tem talvez menos 2 ou 3 imagens, porque não cabia tudo. Reparem que é passar de 3,5 metros para 2 metros e com uma largura também menos de metade, mas que é possível circular. E vai a todas as pessoas que a quiserem, é gratuita, não é? Basta pedir, preencher um formulário no centro de investigação onde ela está, levá-la com prazos, tem que ser prazos que é para poder circular por vários sítios, não é? E pronto, e é só levar e trazer novamente, é só ir buscar e trazer. A exposição vai também para fora, a exposição pode ir para fora. Neste momento já está pedida para os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe. Ok, que lindo. Vai lá. Vai em julho, vai para São Tem Tomé. muito Santo Tomé, eu gostei muito de ver, há muito de Santo Tomé na exposição, dos angulares, há muita coisa. Eu só tinha aqui, primeiro, recomendar a toda a gente, a câmara está em mim. Mas depois, só para terminar, há debates. Há debates durante o ano. Durante o ano. No Museu de Etnologia. No Museu de Etnologia serão lá os debates com temas que têm a ver com a atualidade. E é aí que haverá os debates sobre... À volta dos temas que nós aqui falámos. Sim, sobre a restituição, sobre A escravatura. Reparação. as reparações, que é também uma questão extremamente importante e que é uma questão que eu penso que não pode ser em dar dinheiro. A mim causa-me um certo arrepio ter conhecido através do estudo, não é? Séculos e séculos em que os homens africanos eram mercantilizados para agora atribuir um preço. Isso é muito doloroso. Para restituir o preço. Não dá. Não, tem que ser... Não tem como. Não pode ser. A mim não me faz não dê. Estás a pensar com a mente moderna, tu. Não, eu concordo Não, não. Sim. Não é assim. Não acho que seja o dinheiro, A mas solução. também. Sim. Não, Mas reparações não sim, mas- acho que esteja fora de questão. Por quê? Porque nos dias de hoje, o que faz a diferença é isso. O capital. Também não acho que seja, vou dar ao Estado, da mesma forma como não acho que é devolver ao Estado, Sim. porque já sabemos como é que isso funciona. 1% vai chegar à população. Não é sobre isso. Eu acho que nós temos Mas que pensar acho melhor. que se ganhou muito Tem que se- dinheiro. Tem que se pensar com melhor esse- na forma como Sim, isso sim. pode acontecer. Não é uma Exatamente. coisa Só que eu acho acho que ainda agora tenhamos as ferramentas Não temos. para perceber como é que isso Não, pode ser Mas é feito. preciso que isso seja pensado. E eu Claro acho que que Sim, está a ser sim, eu pensado. acho que ainda não há uma fórmula sim. correta Mas não acho de que se fazer. dinheiro esteja fora da equação. Simplesmente porque se ganhou muito dinheiro e se fez perder muito dinheiro. E porque nos dias de hoje... Podem-se construir coisas que fazem falta. Tanta coisa que faz falta. Sim, Como, e aí por entra exemplo, o Isabel? dinheiro. Mas é aí que entra o dinheiro. Porquê é que por esta exemplo. informação não vai para os manuais de secundário, por exemplo? Quiserem, quer dizer, mas isso é preciso que quem faz os manuais queira. Há uma proposta, Isabel, fazer uma proposta às escolas para porem isto, as crianças Leitura a obrigatória. aprenderem mais cedo Não, mas se o que está a aqui. exposição for, Porque isto- já é a exposição. A exposição itinerante, se ela circular, e ela pode circular, que eu já tive exposições, eu faço várias exposições, já fiz várias. Já foram a São Tomé, já foram a Cabo Verde, já foram a Angola, já tive uma em Moçambique, por aí fora, não é? Guiné, que acho que nunca foi lá nenhuma. E, portanto, as exposições vão, e as exposições vão sempre com o livro também, com o manual, que vai para a biblioteca. Naturalmente não se pode mandar
3 manuais, porque são caros. São caros. Não temos Sim. possibilidade disso. Mas sim, mas claro que sim. Mas é justamente por isso, porque, ou seja, Mas isso faz- sem querer desmerecer a exposição. A exposição eu gostei muito, honestamente. eu percebo, eu Claro, percebo. comprei o livro porque faço questão de manter isto como para mim. Sim, para ver agora. Sim, e para ir não me lendo. esquecer também. Sim, Porque há sim. muita coisa que eu não me quero esquecer e que percebi melhor até indo à exposição. Portanto, aconselho a todo mundo, pessoas brancas, não brancas, principalmente brancas, para irem ver a exposição no Museu Nacional de Etnologia. Principalmente as pessoas que têm muito orgulho da colonização, por favor, Sim. vão ver. Mas era uma forma que eu acho disto ser obrigatório. Acho que onde eu queria chegar é o conteúdo desta exposição devia ser obrigatório. Algures fora, ou seja, numa academia que não é superior, numa academia que é mais acessível. Sim, para os alunos, normalmente, para o liceu. Na primária, no liceu. No liceu, no secundário. Eu acho uma que é questão- isso que devíamos é uma começar a Deve haver pensar. uma cadeira de E espero de- que, pronto. Não dá para ser só uma parte da cadeira de história, tem que ser uma cadeira de Entretanto, história da África. fica, no já não temos secundário. mais Já não tempo, temos fica tempo. aqui o convite. Já estamos. Várias Fica aqui o questões. convite para quem possa, e é tão fácil e é gratuito. É importante. E temos, desculpa, temos o Plano Nacional agora dos Museus, que são 52 datas Exato. livres. Visitas livres, Ou seja, gratuitas. E num dia, são 52 dias, e cada dia, ou seja, eu posso ir num dia 2, 3 museus, só conta como um dia, portanto Vale a pena. vale a pena. é grátis, É de podemos borla, todos Não, ir e a Sim, pessoa, em Portugal. quando sai de uma exposição como esta, por exemplo, sai-se mais cheio, Enriquecido, mais sim. enriquecido. Sim. Fico muito contente. Estremecido, sim. Estremecido. periclitante. Pode mas desmaiar, mas sim. Estremecido. E há sempre sempre, passei mal. para quem tem questões sobre esta nossa história conjunta, tem para a quem tem hipótese de certezas ir. também. Não, tem a hipótese não só de assistir à exposição, mas de ouvir vozes que terão com certeza opiniões diferentes nos vários debates que esta exposição vai realizar ao longo do ano. E este ano, 50 anos das independências, há muito a refletir sobre nós, sobre os nossos países, sobre Portugal também, obviamente, mas esta é um ponto de partida para muita conversa. Muito obrigada por estar aqui connosco. Nada, foi um gosto estar com vocês. Estivemos então com a historiadora Isabel Castro Henriques. Só uma coisinha que posso dizer, Sim, uma sim, informação. sim, Vai sim. haver visitas guiadas, 2 por mês, a partir de janeiro, fevereiro. Janeiro ainda não tem ninguém, mas em fevereiro já haverá. Portanto, para que as pessoas saibam, E acho que é importante. a informação é dada no museu. Pronto, e é importante porque ajuda a perceber algumas coisas. Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário, o colonialismo português em África, mitos e realidades. Esta exposição está até dia 2 de novembro no espaço, no Museu de Etnologia, coordenada pela historiadora Isabel Castro Em Henriques. Belém. Obrigada e encontramos na próxima quarta-feira. Muito obrigada.